O crescimento coreano, também chamado de o Milagre do Rio Han, se deu entre 1961 a 1996 e ocorreu graças ao grande fomento da indústria por parte do governo e à globalização e à internacionalização de seus principais conglomerados, os quais, focando sua produção para o mercado externo, atraíram capital para a então fraca economia coreana, servindo como base para o crescimento deste país que, mesmo sendo pequeno e não tendo quase nenhum recurso natural, é hoje a 11ª economia mundial. A Guerra da Coreia começou no dia 25 de julho de 1950, com a invasão da Coreia do Norte. As tropas ocuparam Seul, capital da Coreia do Sul, em apenas 3 dias. Os Estados Unidos convocaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU assim que receberam a notícia. O Conselho considerou tal invasão como uma destruição da paz, ameaça contra a nação e contra os patrimônios coreanos, enviando assim o exército da ONU. Eles eliminaram os norte-coreanos que estavam abaixo de Seul e começaram a avançar rumo à Coreia do Norte, que não conseguiu impedir o avanço. Os exércitos sul-coreano e da ONU chegaram próximos à fronteira da China, quase alcançando a unificação. A China, entretanto, não permitiria que a Península Coreana se unificasse sob um governo capitalista, entrando assim na guerra e empurrando o exército sul-coreano e da ONU para o sul. Nesse processo, Seul foi reocupada pela China. A partir desse momento, os dois lados começaram a travar uma intensa batalha nos arredores do Paralelo 38. Depois de 2 anos, finalmente, os dois lados concluíram um acordo de trégua no dia 27 de julho de 1953. Através desse, a Coreia acabou por ser dividida pela linha da demarcação militar. A Guerra da Coreia permanece em trégua até hoje. First of all, Korea recognized that it had to restructure some of its policies and some of its industries, and it did that aggressively and forcefully. It provided leadership in that. It did not wait for the rest of the world to make it happen. No início dos anos 60, era um país extremamente pobre, muito mais pobre que o Brasil na época, e em apenas uma geração eles conseguiram atingir um altíssimo nível de desenvolvimento econômico. Uma parceria muito forte entre o Estado, né, e alguns grandes grupos empresariais, eles começaram a focar em produtos mais intensivos em tecnologia. Né? Korea was one of the early countries to use the internet and has a strong history of innovation in technology. The foresightedness of the government gave it a #1 position in broadband wire. Ela partiu de auxílio do governo na forma de subsídios à exportação, né, de um lado, e de outro uma proteção no mercado interno, mas isso no período mais inicial. Essa integração muito forte entre o governo e esses grandes grupos empresariais, né, essa tentativa, né, de ganhar competitividade internacionalmente a partir do auxílio do governo. Isso fez com que o PIB do país crescesse de uma maneira bastante rápida, né? E atualmente eles são, né, um dos países asiáticos mais ricos. Quando esse processo começou ainda nos anos 60, praticamente todos os bancos comerciais que concediam esses empréstimos eram controlados pelo Estado, né, o que acabou facilitando, né, essa relação de subsídios concedida pelo Estado para esses grandes conglomerados produtivos do país. E um outro aspecto também que tem que ser ressaltado, né, especialmente para os trabalhadores sul-coreanos, né, é que essa ideia de lealdade a uma empresa faz com que a mobilidade do trabalhador seja muito pequena. Né? Tem uma dificuldade, se ele começou a trabalhar na Samsung, dificilmente ele vai conseguir emprego na Hyundai, um outro grande conglomerado sul-coreano. Né? E também essa ideia de lealdade muito forte à empresa faz que os trabalhadores tivessem uma jornada de trabalho mais longa do que nos países do mesmo nível de desenvolvimento econômico da Coreia do Sul. As Chaebols são grandes conglomerados, né, produtivos, geralmente baseados em uma empresa-mãe, né, onde eles têm uma grande diversificação produtiva, né, e ao mesmo tempo uma grande verticalização do processo de produção. Ou seja, eles produzem vários produtos diferentes e muitas vezes as empresas nesses conglomerados servem de fornecedores umas das outras. Portanto, é uma ideia completamente diferente daquela seguida pelo Ocidente. O grande foco foi esse incentivo às exportações, porque o foco realmente desde o início foi a conquista de mercados externos, porque isso daria mais escala de produção, dado que o mercado coreano, especialmente nos anos 60 e 70, era muito pequeno ainda, né? Ao contrário de países como o Brasil, que tinha um mercado interno e tem muito grande. Né? Percebeu-se também que com esse novo complexo, as indústrias exportadoras necessitariam adequar essa produção em larga escala,
sendo promovida pelo governo uma seleção das melhores firmas de diversos setores, a fim de beneficiá-las para que pudessem crescer e se internacionalizar. Essas empresas, que recebiam incentivos e subsídios, começaram a se expandir e formar conglomerados de empresa, que, hoje, são chamadas de chaebol. Existiam critérios seletivos para isso, que eram um grande potencial exportador, demanda interna existente, pequena dependência de matérias-primas, alto valor agregado e mínimo choque comercial com os países desenvolvidos. Percebe-se uma grande influência dos planos econômicos do governo, chamado planos quinquenais, principalmente do terceiro e do quarto, no desenvolvimento e na consolidação das chaebols. Esses tinham interesse principalmente nas áreas de eletrônica, automóveis, construção naval e maquinaria, sendo as que merecem mais destaque a Hyundai, o SK Group, Samsung, Hanjin e Lucky Goldstar. Devido ao grande foco da indústria pesada nos primeiros planos, construiu-se uma base industrial forte o bastante para que os novos focassem em setores mais avançados tecnologicamente, como automobilístico e eletrônico. As principais chaebol coreanas conhecidas aqui no Brasil são o grupo Hyundai, o grupo Samsung e o grupo Lucky Goldstar. O grupo Hyundai foi formalmente formado em 47, aparecendo no mercado primeiramente como uma empresa de construção. Após seu rápido crescimento, principalmente pelo auxílio governamental, o grupo se expandiu, sendo, até 97, composto pelo setor automobilístico, indústria naval, indústria pesada, setores de eletrônicos e de pesquisa, além de fabricação de elevadores. Em decorrência da crise asiática de 97, porém, a empresa teve de se desfazer da maioria de suas subsidiárias, incorrendo no foco em três principais áreas, que seriam o serviço de contêineres para transporte e de construção de elevadores e turismo. No Brasil, conhecemos a empresa mais pela Hyundai Motors, que é responsável pela fabricação dos carros da Kia e da própria Hyundai, sendo a terceira maior fabricante de carros do mundo. Essa, porém, não faz mais parte do grupo Hyundai, assim como a Hyundai Heavy Industries Group. Cada um destes, porém, tornou-se conglomerado em si, sendo responsáveis por diversas subsidiárias nas suas respectivas áreas. O nome Hyundai vem do coreano Hyundai, que significa modernidade. O grupo Samsung foi criado em 1938, primeiramente como uma companhia de comércio. Devido ao grande investimento do governo sul-coreano no setor de eletrônicos, porém, o grupo passou a se aventurar por este, assim como no setor de indústria pesada após o terceiro e quarto plano quinquenal. Atualmente, o grupo apresenta um extenso leque de investimentos, indo desde o marketing, redes de hotéis, planos de saúde e, claro, o setor de eletrônicos, que produz os celulares da marca. A Samsung e suas subordinadas produzem aproximadamente 1/5 do total de exportações da Coreia do Sul, sendo, por isso, uma grande influenciadora de diversos setores da sociedade sul-coreana, como economia, cultura, política e mídia, além de ser o maior chaebol da Coreia do Sul. O nome Samsung vem do coreano Samsung, e significa 3 estrelas, representando algo grande, numeroso e poderoso, segundo seu fundador. O grupo Lucky Goldstar, também conhecido como LG, começou em 47 como Lucky Chemical Industries, hoje LG Chem, produzindo cosméticos. Em 58, a empresa funda a Goldstar Company, hoje LG Electronics, formando, graças à sua fusão, o grupo Lucky Goldstar. A LG Electronics foi, em 59, a primeira empresa a criar um rádio coreano, sendo pioneira no setor de comunicação. O grupo é, até hoje, conhecido pela indústria química e eletrônica, como mais conhecido aqui no Brasil. Não podemos esquecer, entretanto, dos diversos outros setores que o grupo engloba, que vão desde telecomunicações e serviços, institutos de pesquisa econômica até nanotecnologia. O grupo LG é a quarta maior chaebol da Coreia do Sul, sendo também grande influenciadora nas questões político-sociais do país. O nome Lucky Goldstar vem do coreano Lucky Goldstar, e seria a tradução direta do nome. A abreviação, porém, LG Group, seria Grupo LG, onde LG seria entendido como a abreviação do antigo nome, mesmo com a falta do reconhecimento desse fato pela empresa. Os conglomerados desempenham um relevante papel para a economia da Coreia do Sul, pois a performance de tais corporações impacta significativamente no desenvolvimento econômico do país. À luz das informações e dados disponíveis a respeito da economia sul-coreana a partir da década de 50, é possível afirmar que o planejamento estatal adotado criou as condições para a superação do subdesenvolvimento que caracterizava a economia da Coreia do Sul no período pós-Guerra da Coreia. Esses, porém, também podem trazer malefícios. São claros os altos níveis de poluição gerados por alguns segmentos que compõem tais conglomerados, além da extensa jornada de trabalho imposta aos funcionários e da importante pressão por elevados níveis de produtividade. Além disso, por exercerem grandes influências nos círculos políticos fechados, os presidentes das chaebols estão, muitas vezes, envolvidos em escândalos de corrupção relacionados a propinas milionárias em troca de vantagens empresariais.
O mais recente escândalo resultou no impeachment e prisão da presidente Park Geun-hye. Envolveu diversos empresários das maiores chaebols do país, além de pessoas diretamente desligadas ao presidente. Dentre os conglomerados estão Hyundai, Samsung e LG, acusados de pagarem propina para fundações de uma amiga da antiga presidente a fim de obterem benefícios dentro do governo. Percebemos então que os conglomerados coreanos, únicos no mundo, são uma faca de dois gumes, pois, apesar de serem de extrema importância para o desenvolvimento daquele país, em virtude dos fortes e históricos vínculos com o Estado, podem envolver-se em situações de corrupção e que trará impactos negativos à sociedade sul-coreana. A Hyundai Motors possui, além da sede principal em Seul, o maior complexo de fabricação de carros do mundo, que se localiza em Ulsan, no sudeste do país, onde também se encontra a sede da Hyundai Heavy Industries. O complexo conta com um porto próprio para que seus carros saiam direto da fábrica para os carros, a fim de diminuir o tempo de espera das revendedoras mundiais. No mundo, o grupo possui um total de 14 fábricas principais, sendo uma no Brasil, existindo, porém, locais de montagem dos veículos em todos os continentes, menos na Oceania. Seus veículos estão presentes em 193 países. A Samsung possui seus escritórios na chamada Samsung Town, localizada no distrito de Gangnam, o mais conceituado distrito de Seul. A companhia possui diversas fábricas ao redor do mundo, tendo a maior delas localizada na cidade de Thai Nguyen, perto de Hanoi, Vietnã, além de 24 centros de pesquisa e desenvolvimento em diversos países, sendo 6 deles na Coreia. Os produtos da marca estão presentes em 200 países, sendo, na sua maioria, constituídos por celulares, televisores, computadores e eletrodomésticos. A LG possui sua sede no Distrito Financeiro de Seul. O grupo possui 125 fábricas ao redor do mundo, além de 6 centros especializados em desenhar os novos produtos. Seu maior centro de pesquisa e desenvolvimento fica localizado no Distrito de Gangnam, onde trabalham mais de 3.000 pessoas para desenvolver novos equipamentos para a marca. A marca está presente em 171 países. A globalização tem duas faces, uma boa e uma ruim. Deixo vocês, portanto, com uma pergunta. Qual das duas mais percebemos na Coreia do Sul?